Eu já levei muito xingamento, descunhamento, me chamando de pobre, de cachorro, é daí, lixo. Para onde caminha a humanidade? Essa é uma frase comum nas reflexões sobre como os seres humanos se tratam. Expressa em tom crítico, diante de episódios que nos custam acreditar na capacidade cruel de uma pessoa maltratar a outra. Mas nesta reportagem, a frase "para onde caminha a humanidade" tem um sentido muito mais literal, pois investigar para onde e como uma cidade se move é uma das vias que dá luz a invisíveis, que resgata da segregação urbana gente que, muitas vezes, não é vista como gente. E quando falta respeito e sobra discriminação, a gente volta a se perguntar: para onde caminha a humanidade? Num país que, em sua história, usou a força física de corpos para justificar a escravização, expondo níveis cruéis da maldade humana, hoje é a desigualdade social que, muitas vezes, mantém mulheres e homens livres, presos a necessidades básicas de sobrevivência, como o direito de ir e vir e o de trabalhar. Para pessoas em vulnerabilidade social, a força do próprio corpo tornou-se um motor para lutar e percorrer o caminho que os leve a uma vida digna e ao direito de ocupar e mover-se na cidade onde vivem, ou sobrevivem. Tímidos, raios solares refletidos em um canal poluído a céu aberto indicam as primeiras horas de uma manhã. Da comunidade do Arruda, periferia da zona norte do Recife, dezenas de carroceiros iniciam uma jornada de subemprego que resiste há décadas. A partir dali, peregrinam pelas ruas da cidade em busca de lixo que se tornará reciclagem. 50, 60, 80 reais por dia. O ganho vai depender da quantidade de materiais nas ruas e da bondade de moradores que promovem a entrega voluntária de objetos. Antes das 5 da manhã, William José Constantino, 34 anos, já está pronto para iniciar uma jornada que dura em média 12 horas por dia. Há 5 anos, William se submete à catação de materiais de reciclagem para restaurar a própria vida e as vidas da sua esposa e das 3 filhas, 2 de 10 anos e uma de apenas 4 meses. De chinelo rasteiro desgastado e com apenas um chapéu sem proteção adequada, William se apropria de uma carroça emprestada pelo dono de um dos pontos de reciclagem que atende carroceiros da região. No início, o trajeto é relativamente tranquilo, uma vez que não há grande quantidade de veículos nas primeiras horas da manhã. Mas basta o relógio apontar 6, 7 horas e o Recife responde fielmente ao título de pior trânsito do Brasil, segundo o ranking Traffic Index. Da comunidade do Arruda, o rapaz segue em direção a bairros como Espinheiro, Tamarineira, Aflitos, Torre, passando pela Avenida Norte, uma das vias mais movimentadas da capital pernambucana, até a região de Apipucos, área nobre da cidade. Repete o trajeto de volta ao ponto em que vende os materiais, no Arruda. À tarde, faz o mesmo trajeto, sob as mesmas condições insalubres, não apenas no que diz respeito ao contato com o lixo, mas também em relação ao esforço em que submete o corpo e aos riscos de transitar entre carros, ônibus, caminhões e motocicletas. Sob o sol que queima o corpo, ou sob a chuva que ameniza o calor, mas dificulta a locomoção, e sob uma tempestade de desrespeito e discriminação praticada por uma parcela de motoristas e motociclistas. Em cada via, o William cata e põe na carroça papelão, garrafas PET, alumínio, papel, plástico, ferro, entre outros materiais recicláveis. Aos poucos, a carroça vai ficando cheia, exigindo esforço físico e resistência emocional ao longo de todo o caminho. Ou eu começo a trabalhar todo dia, de 3h30 da manhã, às vezes eu saio de segunda a quarta. No final de semana, eu saio de 4h30. Eu, num dia bom, eu não estou muito cansado, dou 2 viagens, eu consigo apurar 150, 180. Mas no dia fraquinho eu consigo apurar 80, 100. A mudança aconteceu na minha vida depois que eu tive essa doença, o câncer. Aí, muito emprego eu perdi, podia fazer exame. Aí, como estava que eu tinha câncer, ninguém queria me dar emprego. Aí, para não deixar minhas famílias na rua nem morrer de fome, eu vim para a carroça. Na base, essa carroça, ela tem de 30 a 20 quilos. Quando ela está cheia, ela vem com 300, 400 quilos. Eu acho cansativo porque eu trabalho na carroça pulso devido à minha doença. Eu tenho um câncer no baço. Tem rua que eu ando por aí,
é cheio de ladeira, cheio de buraco, é difícil da gente se locomover com a carroça. Se fosse para subir ali, só Deus. Eu me sinto muito cansado, muitas dores, devido ao peso e a distância da minha rotina que eu faço todo dia. Quando eu estou na minha rotina de trabalho, muitas vezes, quando o trânsito está muito movimentado, muitos carros chegam a bater na carroça, amassar a carroça, já chegou já batendo no meu braço. Eu já levei muito xingamento, descunhamento, me chamando de pobre, de cachorro, sai daí, lixo. Williams é rico, de sabedoria e respeito, apesar de ser oprimido em um trânsito onde o maior nem sempre preserva a vida do pequeno. Perguntado por que não utiliza as ciclofaixas da cidade, na tentativa de proteger-se dos veículos, o carroceiro respondeu que, por respeito, não quer atrapalhar o percurso dos ciclistas. Folhear o álbum de fotografias da família é uma forma de cultivar memórias, mas é também um ritual inconsciente antes de sair às ruas, em que se emana boas energias para que o trajeto e a volta ao lar sejam tranquilos. Afinal, entes queridos esperam um retorno são e salvo. Aos 56 anos, seu Ismael é de poucas palavras, mas expressa simpatia com vários sorrisos. Apenas externa um ar de preocupação ao recordar dos primeiros dias em que iniciou seu trajeto ao trabalho de bicicleta, há exatos 5 anos. Tinha medo dos carros, caminhões e ônibus. Porém, o tempo correu e sucumbiu, aos poucos, o receio de se deslocar sob a força do pedal em uma bike simplória, sem peças que poderiam tornar a viagem mais confortável. Mas isso não é problema para seu Ismael. Apesar de reconhecer o esforço físico oriundo da propulsão humana, ele tenta, na medida do possível, enxergar o meio de transporte como um aliado ao meio ambiente e à própria saúde física. Morador da Linha do Tiro, bairro periférico da zona norte do Recife, o auxiliar de serviços gerais pedala, de segunda a sábado, por cerca de 50 minutos para chegar ao seu local de trabalho. De casa até o emprego, situado na região das Graças, área nobre do Recife, o percurso apresenta desafios e problemas que parecem se arrastar, historicamente, nas faixas viárias da capital pernambucana, como a ausência de espaços exclusivos para ciclistas. Mas ainda assim, seu Ismael é otimista. Usar bicicleta, para ele, é um ato de resistência e de valorização do direito de se locomover pela cidade da forma que ele prefere. Ismael é corajoso. Mesmo diante dos dados do Ministério da Saúde, que revelam cerca de 15 mil mortes de ciclistas nas ruas brasileiras apenas no período de 2014 a 2024. Para seu Ismael, mesmo de falta de segurança, sobra fé. Eu moro nesse local desde que eu nasci. Eu trabalho com serviços gerais há 14 anos. Eu me acordo para trabalhar de 9 horas e saio de 10h30. Minha rotina é essa, saio para o trabalho de bicicleta e volto de bicicleta. Eu escolhi a bicicleta para o trabalho primeiro. Ecológica, custo-benefício, exercício para a articulação do corpo, evitar esse trânsito caótico que é a cidade do Recife. Eu encontro dificuldade no meu trajeto, é o trânsito, né? Se você andar com sabedoria, respeitar o trânsito, dá tudo certo. Existe dificuldade de descer a ladeira e subir também, né? Subida, tem que empurrar a bicicleta. Na descida, não confio muito não. Eu tive medo usando a bicicleta no trânsito, foi quando um ônibus tirou um fino em mim, na Avenida Norte. Eu sinto esforço usando a bicicleta, né? Em sentido assim, de ladeira, subida. Para mim, o prefeito, o governador, devia investir mais em ciclofaixa, ciclovia, né? Isso é muito importante, dá mais segurança ao ciclista. Eu continuaria com a bicicleta, não tenho vontade de ir para o nem carro nem moto. Eu faço praticamente todo dia para trabalhar e não tenho medo mais. A primeira vez, eu botei na minha cabeça, hoje eu vou. Eu peguei e fui. Até hoje estou indo para o meu trabalho de bicicleta. É bom demais, você se sente livre. Seu Ismael quer ser livre, mas locomover-se de bicicleta em meio aos problemas do trânsito ainda é uma decisão presa a obstáculos, parte deles justificada pela falta de educação de alguns condutores e pela ausência de atuação do poder público. Durante o pedalar, o esforço não é apenas físico. Ciclistas são obrigados a circularem sob alerta, o tempo todo, na tentativa de se protegerem da imprudência alheia. De acordo com pesquisa,
da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Amiciclo, para a maioria dos ciclistas locais, os maiores problemas enfrentados ao pedalar são falta de estrutura adequada, como ciclovias e bicicletários, e insegurança no trânsito. Cerca de 30% das pessoas que usam a bicicleta para se locomover já sofreram colisão. A gente se sente ameaçado todos os dias. Eu queria contar um dia nessa semana que passou em que eu fui para o trabalho e voltei tranquilamente, sem ter tido nenhum momento em que eu me senti totalmente segura e vulnerável por causa da velocidade dos outros, por causa da pressa dos outros, sabe? Infelizmente, não tenho nada de bom a falar sobre isso, não. A gente precisa, sim, de políticas públicas que eduquem os motoristas e que principalmente nos protejam enquanto ciclistas. Eu vejo como o poder público grande culpado. A última ciclovia que a gente inaugurou foi a ciclovia da Agamenon, depois de 4 anos de mandato desse atual prefeito. Onde como toda ciclovia de Recife, é uma antiga calçada, então existia sim a demanda de calçada, a gente retira a calçada para colocar a estrutura para o ciclista e o CTB, né, ele fala que o maior protege o menor e todo mundo protege o pedestre, então a gente está indo de encontro ao CTB e na verdade quando ele inaugura com uma grande placa dizendo e não tiramos nenhuma faixa de carro, né, então ele está a pouca estrutura que ele coloca de forma errada e ainda diz, olha, carro, vocês ainda são a minha prioridade, enquanto somos 85% da população, né? Quando a gente conta pedestres, ciclistas e pessoas que utilizam ônibus, somos 85% da população, né? Então, se ele diz que faz pela maioria, nesse momento realmente não é a prioridade dele. Isso estampada no marketing dele. Eu acredito que todo mundo que se desloca para trabalhar tem a mesma sensação, né? Que tipo, a gente gostaria, sim, de mais proteção, de mais cuidado com a gente, no geral. Mas é isso, assim, no fim das contas, a gente precisa, sim, da educação dos motoristas para a gente se deslocar e seja qual for o seu trabalho, né? O deslocamento vai ser da mesma forma. Então, a gente quer, sim, mais proteção. Somos muitos, mas a gente poderia ser muito mais se a gente tivesse uma estrutura, não só que segregasse. Eu acho que a segregação não é o melhor dos mundos, e sim a educação de todo mundo, entender que todo mundo faz parte do trânsito. Imagina, a minha bicicleta aqui, ela não ocupa nem 1 metro quadrado, enquanto qualquer carro desse ocupa 25, né? Então, como a gente poderia ser muito mais amigável, né? Um carro cabe 5 pessoas e ocupa 5 vezes o espaço que uma bicicleta ocuparia para uma pessoa. Então, como a gente poderia fazer com que as pessoas que estão dentro do carro entendessem que o ciclista é um carro a menos, né? Poderia ser um congestionamento ainda maior. Então, quem sabe, inclusive, a gente faz essa conversão de trazer as pessoas que estão no carro para mostrar como os deslocamentos de Recife são muito curtos, né? 10 quilômetros a gente consegue sair da Zona Norte, atravessar a Zona Oeste e chegar na Zona Sul da cidade, sabe? Então, Recife é uma cidade que tem um grande potencial, mas infelizmente o poder público não educa, né? Na verdade, ele até deseduca a população e faz com que as pessoas que estão em veículos motorizados não respeitem o veículo à proporção humana, né? O plano diretor cicloviário dizia que era para se fazer 250 quilômetros de ciclovia em Recife. E na hora de executar, se executa ciclofaixas, né, que são estruturas que não protegem de verdade o ciclista. E aí é onde entra o grande X da questão. Normalmente essas estruturas são escolhidos a área de serviço, né? Então os bueiros da cidade do Recife, eles são buracos, né? Então são buracos em pouquíssimo tempo. A gente tem muita areia na pista, né? Quem anda de bicicleta sabe que a areia na pista pode ser um acidente muito sério, né? E aí eu sempre digo, o termo acidente é um termo muito errôneo que a gente usa, porque se existe areia na pista, falta varrição. Se falta varrição, tá faltando, o poder público tá ali. Então não foi acidente, né? Foi algo, foi uma falta de cuidado mesmo, mais uma vez, do poder público com o ciclista, né? Então a gente tem vários desafios mesmo. E durante o rush, o mais comum, infelizmente, é a moto na estrutura. Enquanto a gente não houver educação para dialogar, para estar no trânsito com os outros veículos, né? A bicicleta é um veículo. Então, enquanto a gente não estiver realmente se deslocando com outros veículos lado a lado,
harmonicamente, a gente precisa segregar sim, é a ciclovia. Na bicicleta vai uma vida, né? Então, se a gente entender isso, a gente muda completamente a estrutura, né? Então, você está lá protegido numa caixa metálica e aí você acha que 1,5 m não vai fazer diferença e faz toda a diferença. Então, se fosse para pedir alguma coisa, vai com calma, sabe? A tua pressa não deveria valer a vida da outra pessoa. A gente entende que todo mundo quer chegar, então não precisa ir rápido, sai mais cedo amanhã. É bem importante a gente entender que a nossa pressa, ela pode sim tanto matar quanto sequelar uma pessoa e fazer com que a gente mude a estrutura de toda uma família por causa de poucos minutos, sabe? Então, cuidado com as pessoas que vão em cima da bicicleta, elas só querem fazer o deslocamento delas. Quando o mundo parou, eles pedalaram. Levaram comida e conforto aos isolados. Eles, porém, não podiam se isolar. Precisam sobreviver. Sob os efeitos da pandemia da Covid-19, os trabalhadores de entrega por aplicativo reiteraram o seu valor. Continuaram rodando pela cidade. Deveriam ter respeito, mas até hoje sofrem uma série de dificuldades. Jonas Calixto dos Santos, 35 anos, é morador da comunidade de Santo Amaro, área central do Recife, Pernambuco. Trabalhava como vendedor de bebidas em eventos, mas diante da pandemia, precisou mudar de ramo. Tornou-se entregador e, em cima da sua bicicleta, se arrisca pelas ruas centrais e em vias periféricas da capital pernambucana em jornadas que, às vezes, ultrapassam as 15 horas diárias. Ao longo desse período, coleciona o que ele chama de livramentos. Jonas perdeu as contas de quantas vezes correu o risco de sofrer um sinistro de trânsito, principalmente pela falta de respeito de motoristas de carros, ônibus e caminhões. Eu veio a pandemia, né? Aí não tava tendo show, aí tive que ganhar outra forma de ganhar dinheiro, né? Aí eu fui pro aplicativo de delivery. E as pernas, velho, que cansa mais. É só chuva, não tem isso não. Tem que fazer, entregar. Eu percurso uns 30 km ou mais por dia. De vez em quando, domingo a domingo. Várias vezes, já passei várias vezes por livramento. Muitas vezes na ciclovia, velho. Os motoristas, eles não respeitam a passagem de ciclista. Eles entram com tudo. Aí, lá na estrada do encanamento, eu acho que foi o primeiro livramento que eu tive uma vez, foi que quando eu tava indo, né, a moça entrou com tudo. Só como minha bicicleta é muito freia óleo, eu consegui frear antes de ela entrar. Mas nem se ela pediu desculpa, velho. Só comigo não, com vários entregadores de bike. Ele não respeita a gente. Xinga que eles querem estar certo, né? Deveria ter como se fosse uns cones, velho. Nas barras de ferro, nas ciclovias. Acho que seria mais fácil. Que os carros, acho que eles não conseguiriam entrar, né? Porque se ele fosse entrar com o impacto do cone de ferro, eles batiam, né? Ali tinha um respeito, né? E também acho que o motorista deveria ter mais respeito, velho. Não só entregador, como ciclista normal. Já entreguei muito, pô. Ali Alto Zé do Pinho, José Bonifácio, Vasco da Gama, aqueles altos ali já entreguei várias vezes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil registrou, em 2024, 1,7 milhão de trabalhadores que atuam por meio de aplicativos, incluindo entrega de comida e produtos. Uma pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, em parceria com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, mostrou que o país tem mais de 385 mil entregadores que usam bicicleta ou motocicleta para se locomoverem nas metrópoles brasileiras. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo do estado de Pernambuco, CEAMBAP, Rodrigo Lopes descreve os desafios que os ciclistas enfrentam no âmbito da mobilidade urbana. A gente vê motociclista, motorista utilizando as ciclofaixas, né? Tanto que recentemente houve um acidente de uma entregadora de bike porque um motorista entrou na ciclofaixa, derrubou e se evadiu do local. Então a gente precisa ter mais uma conscientização de trânsito, respeitando o ciclista, né? Como diz o nosso código de trânsito, né? Que é o maior cuidado menor. E isso não vem acontecendo dentro da cidade do Recife. Sem falar do caos, do trânsito que é a cidade do Recife, né? Que é um dos piores do Brasil. Trabalhar de bike no trânsito do Recife, numa cidade onde são poucas
rotas de fugas, né? É cansativo. E sem falar da exploração dos aplicativos, porque esses trabalhadores de bicicleta, eles pedalam todos os dias mais de 50 km, 60 km e não tem uma alimentação saudável. E por trabalhar todos os dias, 10, 12 horas, né, mais de 60 km em cima de uma bicicleta, do sol escaldante, que é a cidade do Recife, e do clima tropical, que a gente não sabe quando vai chover. Aí leva sol, chuva, sereno. E o trânsito que cada vez está ficando pior, que cada vez está matando muito mais gente, né? Como a gente sabe que é um dos trânsitos pior do mundo, né? É o do Brasil. O trânsito, ele é complicado, ele é difícil. São poucas ciclofaixas que tem. As ciclofaixas, elas não atendem à necessidade do trabalhador de bike, e isso faz com que coloque esses trabalhadores cada vez mais em risco. E os acidentes vêm acontecendo gradualmente, aumentando ano após ano, principalmente com bicicleta e com moto, por conta do trânsito do Recife. Não é fácil pedalar, né? Mas é o que tem hoje para essa categoria. O negro só é livre quando morre. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Quem dera que apenas a obra da escritora Carolina de Jesus se mantivesse viva. Mas as mazelas denunciadas pela ex-catadora de materiais recicláveis em seus textos persistem, se arrastam por décadas. Mas Alexandra Maria da Silva Ramos, apesar das desigualdades pelas quais passa desde a infância, também resiste. Ela caminha em um trajeto árduo para pavimentar a estrada da sua própria história. Uma história em que força física e resistência mental se misturam. Um enredo em que o papel da mulher trabalhadora, que sustenta seu lar à base de suor e avessa à romantização, deveria ser valorizado, mas muitas vezes é invisível aos olhos da sociedade. Alexandra tem 39 anos de idade, dos quais quase 20 são dedicados à reciclagem. Todos os dias vai às ruas, circular entre veículos para manter a cidade limpa. Porém se depara, muitas vezes, com uma postura suja que corrobora com a mobilidade urbana desigual. Presidente da cooperativa Recicla Torre, localizada no bairro de mesmo nome, na zona norte do Recife, Alexandra utiliza um triciclo acoplado em uma carroça que, ao ser preenchida com objetos recicláveis, chega a pesar 300 quilos. O meio de locomoção, entretanto, está quebrado. Sem condições financeiras para a manutenção, resta à trabalhadora empurrar o triciclo, com a ajuda de companheiras que, assim como ela, enfrentam as vias do Recife para sustentar suas famílias. Segundo a pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, conduzida pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva, com o apoio da ONG Mulheres e da Uber, 81% das brasileiras já sofreram violência em seus deslocamentos. Racismo, olhares inconvenientes, importunação, assédio sexual e preconceito são alguns dos males registrados no estudo. O levantamento diz ainda que 77% das brasileiras acham os espaços públicos mais perigosos para elas do que para homens. Alguns dos meios de locomoção mais inseguros, segundo as entrevistadas, são caminhar, bicicleta, ônibus, trem e carro de transporte por aplicativo. Antes de conduzir sua carroça pela cidade, Alexandra foi vítima de violência doméstica. Hoje, sofre outro tipo de violência, o desrespeito de condutores impacientes que a discriminam. Esse fato revela, mais uma vez, um comportamento contrário ao conceito do Código de Trânsito brasileiro, em que o veículo maior deveria zelar e respeitar o menor. Eu comecei a trabalhar com reciclagem a partir do momento que minha comadre, que hoje é falecida, o nome dela era Dona Geralda, me chamou aqui para a cooperativa Recicla para trabalhar de reciclagem. Eu já puxei carroça, inclusive eu estava grávida, então eu fui até no carnaval, fui procurar uma renda, estava desempregada, tinha filhos para dar de comer, então
fui lá, puxei a carroça com forças, né? Inclusive, bati até num carro, porque como eu estava com um barrigão, mas consegui, né, em frente. Eu consegui deixar a carroça e pegar a bicicleta, que é um triciclo, que foi de uma ONG que veio aqui para Pernambuco e doou essa bicicleta para a cooperativa, que é um triciclo. E eu fiquei com ele, aprendi a pedalar e com ele fiquei pegando no bairro, aqui ao redor, a coleta seletiva e dando palestra, e incentivando o pessoal a fazer o separamento do reciclado. A manutenção é comigo, é com a cooperativa, inclusive ele está até quebrado, mas mesmo assim, eu com força, com o braço e outra companheira empurrando, a gente sai para a rua para coletar. De segunda a sexta-feira a gente trabalha. Como mãe solteira, muitos aqui são desse mesmo jeito como eu. Então assim, e foi através da reciclagem que a gente foi subindo. Eu fui abusada várias vezes do meu ex-marido, apanhava bastante, perdi os dentes da boca através dos murros e chutes que ele me batia. Então, através da reciclagem, eu busquei ter uma renda para poder sair desse sufoco e sustentar os meus filhos, que era tudo pequenininho. Então, assim, a reciclagem, ela me incentivou a buscar melhoria para a minha vida e saber que eu não podia mais apanhar. Eu sabia que eu sou independente, que eu sou uma mulher guerreira. Quando eu saio na rua, alguns incentivam a gente, os motoristas, incentivam a gente a ir seguir em frente, dão muito parabéns, inclusive alguns homens. E algumas mulheres também incentivam você em frente. Mas também tem alguns motoristas que não entendem quando a gente sai com triciclo, que é bem... Quando o triciclo vem alto, sai eu e mais uma companheira, ou outra companheira minha também vai buscar o triciclo na rua. Então, assim, muitos chamam a gente de burro sem rabo, de sai da frente, tira essa bicicleta da frente. Então, assim, a gente, apesar de que a gente sai para a rua para buscar o pão de cada dia, em vez de muitos incentivar a gente e saber que a gente está tirando aquele resíduo do meio ambiente para não poluir, entendeu? E sabendo que ali está dando renda para a gente, em vez deles incentivarem a buscar as mulheres assim para a rua guerreira, muitos não entendem, bota a gente para baixo, mas mesmo assim a gente não perde a força e nem a fé, continua igual. Inclusive, muitas vezes quando eu saio para a rua, já fui xingada, já fui chamada de burro sem rabo. Muitos motoristas pedem para a gente sair da frente, tá empatando o caminho para a gente passar. Muito fica com pressa, sabendo que a gente está ali com um triciclo, podendo passar. A gente não está querendo por que empatar o trânsito, a gente quer só passar para trazer para a cooperativa a renda da gente, né? Muitos catadores, eles são analfabetos e por isso não tem oportunidade de ter um trabalho digno. Era para eles serem conscientes que a gente está ali trabalhando igualmente a eles. Se eles... Não, mas eu estou atrasado, eu estou atrasado, sai da frente. Então, por que se tu está atrasado, por que tu não sai mais cedo de casa? Porque eu também estou trabalhando igualmente a ele. Então, eu trabalho na rua, eu trabalho coletando, eu trabalho tirando o material da rua. Então, o que ele joga fora, que ele diz que é lixo, para mim é luxo. Isso aqui é um exercício, né? Não precisa mais fazer academia nem nada. Aqui, quando o corpo chega, fica quente, chega em casa, chega, bota as pernas para cima e enfria. De tão cansado que a gente já tá. Fora o sol, né? Fora o sol, chuva. Então é isso aí, o dia a dia da gente. O dia das mulheres catadoras. Catadores, entregadores, ciclistas que pedalam por necessidade, gente que se locomove a pé, por falta de recursos para aderir a outro meio. Não há como pensar mobilidade urbana de forma isolada das questões que envolvem mobilidade social ou a falta dela. O fato é que existem raízes da histórica desigualdade social do Brasil, presas à forma como algumas pessoas se movem e como vivem a cidade. E estudo da 99, em parceria com o Instituto Multiplicidade, por exemplo, revela que a população mais vulnerável gasta mais tempo nos trajetos. A pesquisa, que também mede o acesso a empregos formais, saúde e educação, revelou ainda que pessoas negras são as que perdem mais tempo em suas viagens. Doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e coordenador do Grupo de Estudos em Sociologia do Trabalho e dos Ofícios, Siddhartha Soria explica que a precariedade no trabalho, que consequentemente prejudica a maneira pela qual um indivíduo se locomove nos espaços públicos, tem vínculo com a trágica história da escravização no Brasil.
A escravidão, na verdade, é a nossa maior chaga, porque ela corresponde a um fenômeno que durou 400 anos, mas que, apesar de já ter ficado para trás formalmente desde 1888, desde o fim do século XIX, os efeitos dela a gente ainda sente, porque eles são de natureza econômica, sociopolítica, em relação à distribuição do poder, das oportunidades de trabalho, da renda, da riqueza. Porque quando a gente tem uma herança escravista na constituição da formação social e econômica do país, isso significa dizer que a gente vai ter necessariamente um sistema social e econômico de renda concentrada, riqueza concentrada, muita exclusão social, muita sobra de mão de obra, de pessoas que inclusive vão ser liberadas pela escravidão, mas que não vão ter oportunidade porque inclusive a propriedade está concentrada, pouquíssimas chances de conseguir se alocar, né, numa forma de trabalho, e aí acabam se marginalizando, né, e pegando as formas de ocupação mais precárias dentro de uma lógica que faz com que a economia não seja dinâmica. A economia que vem de um período de marcada escravidão, ela tende a ter elementos de subdesenvolvimento, elementos que a impedem de se desenvolver de modo mais igualitário, mais democrático, com mais inovação técnica, com mais trabalho de qualidade, entendeu? É uma economia que tem pouca possibilidade de se dinamizar científica, tecnologicamente. E aí, nesse sentido, a gente tem, do ponto de vista do trabalho, uma desvalorização muito grande. Então, esse é um efeito da escravidão e da desigualdade que é criada em função dessa herança. Você tem muita mão de obra, muitas pessoas, muita força de trabalho sobrante. E como em todo mercado, no mercado de trabalho, se você também tem a abundância de um bem, no caso o serviço, o trabalho, o valor dele tende a ser cronicamente baixo. Então, são ocupações mal remuneradas, de pouquíssimo conteúdo, normalmente manuais, que se baseiam na força bruta, na capacidade de carregar coisas, de carregar saco, de carregar carroça. Tem uma relação direta entre o nível de renda média, a desigualdade e o modal de mobilidade, não é? Mas que, se tratando de centros urbanos, que têm um espaço, por definição, limitado, todo mundo acaba sofrendo, né? Porque todo mundo acaba no mesmo trânsito. No caso, a pobreza e esse tipo de ocupação, elas levam, então, o indivíduo a ter sempre uma renda bem, enfim, baixa, né? Tendo a renda baixa, ele tem que depender, né, do transporte a pé, transporte de ônibus. Isso, mais o fato de que a desigualdade faz com que a forma ideal de transporte na cidade, de mobilidade, que é o transporte urbano, não seja priorizada, você acaba priorizando o transporte individual, o resultado é uma mobilidade, né, débil para todo mundo, em que fica numa espécie de cada um por si, né, e quem pode mais, né, tenta se refugiar numa mobilidade individual, um transporte particular, que é mais confortável, mas vai ser demorado também. E o pobre, a pessoa que tem menos renda, menos disponibilidade de renda, e que tem que se deslocar muito para trabalhar, depende do transporte público, que não é priorizado, ele é pouco, e aí com isso ele acaba, né, gerando gargalos. Tem muita gente demandando o transporte público. Então, se você somar esse transporte público, que é pouco desenvolvido, e o transporte individual, por carro, né, que é muito espalhado, apesar de transportar pouca gente, proporcionalmente falando, você acaba tendo essa relação direta entre, na verdade, desigualdade, pobreza e imobilidade urbana. Seria mais fácil falar em imobilidade urbana do que propriamente imobilidade, né? Porque os grandes centros nossos estão todos com esse problema. Além do ponto de vista que comprova o vínculo entre desigualdade social e a maneira como as pessoas se locomovem, a questão estrutural, naturalmente, tem um impacto robusto na mobilidade urbana do Recife. Professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, Tomás Lapa,
faz um apanhado sobre tração humana e acerca de como a cidade cresceu de forma desordenada. Primeiramente, o Recife não foi uma cidade planejada. Foi uma cidade, e continua sendo, de ocupação espontânea. Então, é uma cidade de ruas relativamente estreitas, às vezes sinuosas, complicadas. Em algumas áreas, como nós sabemos, houve ocupação indevida nas áreas ribeirinhas, não é? Nos mangues, assim como houve também nas encostas dos morros. Tudo isso dificulta muito o estabelecimento de princípios razoáveis de mobilidade urbana, não é? A gente poderia começar por aí. Depois, há uma relação estreita que deve ser estabelecida entre a mobilidade urbana e a legislação de uso e ocupação do solo. Uso e ocupação do solo. Depende dessa legislação de uso e ocupação do solo, vamos dizer, a quantidade de veículos circulando nas ruas, não é? É só pensar num local onde há 30 anos havia uma residência unifamiliar com 6, 8 pessoas no máximo, morando com 2 automóveis. Nesse mesmo lugar, nós temos um prédio de 20 pavimentos, com 40 unidades, onde, no mínimo, nós teremos 40 veículos agora, onde havia 1 ou 2 veículos, teremos 40 veículos, e isso se repete, um prédio ao lado do outro, um prédio ao lado do outro, sem diversidade de uso. A diversidade de uso que foi recomendado pela jornalista norte-americana, quando ela publicou o livro fazendo a crítica das grandes cidades norte-americanas, não é? Segundo ela, a diversidade de usos, ou seja, num trecho de uma quadra, você tem o açougue, a livraria, você tem a farmácia, você tem vários usos. E quando você necessita alguma coisa básica, simples, você sai de casa a pé e com menos de 100 metros você encontra várias dessas coisas. Às vezes a academia de ginástica, ou um pouquinho mais, como aqui, com 10 minutos você está no Parque da Jaqueira para caminhar e tal. Quando você não tem diversidade de usos, é um edifício ao lado do outro, um edifício ao lado do outro, você tem que tomar o seu carro para ir comprar a mínima coisa, a mínima besteira. Você tem que tomar o seu carro. Então, lá vai carro no meio da rua, lá vai carro no meio da rua. Por outro lado, nós não temos um sistema de transporte público de passageiros bom, eficiente, confortável, rápido, seguro, não é? Nós não temos. Nós temos alguns elementos que serviriam bem à cidade, como o metrô, nós temos, mas que vem sendo paulatinamente abandonado, sucateado pelo governo federal, que é quem criou esse sistema, não é? A CBTU. Ele vem sendo abandonado, sucateado, empurrado para cima do governo do estado. Ora, se o governo federal não tem condições de manter um sistema de transporte público de passageiro com interesse social, porque em qualquer lugar do mundo, ninguém se engane, não, o metrô ele não se mantém com a tarifa que as pessoas pagam. É o governo quem tem que subsidiar. Então, esses são alguns elementos para nós entendermos por que a nossa circulação ela é caótica e, a continuar esse modelo de uso e ocupação do solo com torres verticais monofuncionais, uma única função, que é a habitação, sem a diversidade de usos. A diversidade de usos traz uma outra grande vantagem.
que, segundo a autora Jane Jacobs, essa jornalista norte-americana que eu me referi, com a diversidade de usos, você tem pessoas nas ruas. E pessoas nas ruas, segundo ela, são os olhos da rua. Ou seja, lá vem a segurança. Lá vem a segurança. Com a diversidade de usos, com pessoas nas ruas, você tem o que a gente considera urbanidade. Urbanidade. Urbanidade pode ser aquela característica de pessoas que vivem em aglomerações urbanas, que são gentis, corteses e educadas com as outras. Isso é urbanidade. Mas urbanidade também é esse bem-estar do lugar urbano que é alcançado quando você tem diversidade de usos e pessoas nas ruas. Atração humana, temos que convir, não é? Que é um meio muito antigo de deslocamento, mais apropriado para o campo, vamos dizer. Ou nos primeiros aglomerados urbanos, isso, não é? Aqui no Brasil, a gente vê no Velho Oeste a ocupação do Oeste americano, tudo tração animal ou mesmo tração humana. Portanto, é um meio de transporte que subsiste ainda, não é? Que teima em subsistir, justamente porque essas pessoas que estão transportando mercadorias ou pessoas com tração humana, o desejável é que elas tivessem recebido um processo de formação, de capacitação e que pudessem estar prestando serviço numa função que não as expusesse aos perigos da rua. Porque é incompatível essa quantidade de carros, de automóveis, com pessoas circulando na rua e puxando, né, com a própria força do seu corpo, uma carroça ou um outro meio qualquer de transporte. É incompatível. Infelizmente, parece assim injusto para as pessoas que têm o seu meio de vida dessa maneira, parece injusto, mas isso é uma dívida dos nossos governos, dos nossos gestores, para com a população. Espera-se que essa população venha a ter oportunidades que não as exponha no meio da rua, numa proporção completamente desigual, elas lutando contra os carros, né? Que é o que acontece. É o que acontece. Ruas estreitas, sem planejamento, entupidas de carro, de ônibus e ainda com pessoas buscando um lugar, buscando se espremer, como diz o Gessé Souza, as elites do atraso, no livro dele, né? Infelizmente, ele se refere a essa camada da população que não tem meios, ele se refere como a ralé, é o termo que ele usa, e ele diz que essa ralé, ela sobrevive numa condição de subcidadão. Nós podemos até sonhar com soluções, mas sabendo que há muitos entraves, vários deles culturais, vários deles subordinados a interesses econômicos, como esse do modelo de uso e ocupação do solo, onde o setor da construção civil só visa exclusivamente os ganhos, os lucros. Educação é a primeira coisa que nos vem em mente. Então, as nossas escolas tinham que ser mais abrangentes, mais globais e tratar de maneira sistemática a educação, por exemplo, para o trânsito. A educação para o trânsito. Levar as crianças para a rua e mostrar como agem os carros
como elas próprias devem agir diante da sinalização. É isso. É desde a mais tenra idade. Desde a mais tenra idade. Conscientizar o jovenzinho, a criança, de que um dia ele vai ser cidadão, um dia ele vai estar dirigindo o carro que pode ser uma ameaça para os outros. Se solucionar os problemas da imobilidade urbana e seus impactos na atração humana ainda é algo distante, quais ações, portanto, podem amenizar tais dificuldades? Vereadora do Recife pelo Partido dos Trabalhadores, Liana Cirne propôs à Prefeitura do Recife um programa de erradicação de veículos de tração humana e animal. De acordo com a vereadora, apenas proibir os catadores de circular com seus modais pela cidade não é o caminho indicado. Para a Liana, é necessário que o poder público ofereça alternativas de locomoção e trabalhos menos degradantes. Eu descrevo como uma situação de muita indignidade humana e de muita invisibilidade. As pessoas não veem a dificuldade por que passam esses profissionais, que são profissionais extremamente importantes para o meio ambiente. Afinal, eles são, na sua maioria, recicladores de lixo. Eles fazem o trabalho que as pessoas não fazem, de reciclagem. E então eles são muito importantes, mas eles trabalham em condições indignas, expostos ao sol, ao calor, ao asfalto quente, carregando um peso que dificilmente alguém conseguiria carregar. É muito pesado, são toneladas que eles carregam e sem nenhum tipo de incentivo. Então nós apresentamos um requerimento em 2023 para a Prefeitura para instituir uma política de erradicação dos veículos de tração humana, não para erradicar esse tipo de trabalho, para erradicar a tração humana, ou seja, substituir por uma tração motora ou por propulsão humana, que é a bicicleta. Bicicletas, motocicletas, quadriciclos, todos esses tipos de veículos que poderiam auxiliar na função dos recicladores. Infelizmente, esse é um tema que não recebe muita atenção da sociedade, então ele não teve andamento. E nós estamos agora com esperança de que com essa entrevista e com essa matéria, o nosso requerimento ande e a gente tenha alguma resposta e tenha de fato incentivo à substituição da tração humana pela tração motora ou pela propulsão humana através de bicicletas e quadriciclos. Enquanto a gestão municipal não assume seu papel para atender integralmente os anseios de quem se submete à tração humana, um ex-catador agiu por conta própria para sarar dores que um dia ele sofreu. Seu Manuel trabalhou por décadas catando recicláveis por ruas do Recife, submetendo-se aos problemas estruturais da cidade e à discriminação histórica propagada por alguns condutores. Manuel é o líder de uma associação de catadores localizada no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, cujo objetivo é promover ações que possam melhorar as condições de trabalho e locomoção dos trabalhadores. Entre essas ações está a construção de bicicletas vinculadas a carroças, para facilitar o deslocamento dos recicladores. Um protótipo está em construção, mas a ausência de recursos financeiros impede novas fabricações. Já lutei muito, entendeu? Hoje em dia não aguento mais carregar carroça. Faz mais ou menos uns 20 anos atrás, que eu corro atrás, para ter a boia dentro de casa. Eu fazia de Casa Forte, aqui em Santo Amaro. Já puxei muito. Casa Forte, Madalena, aquele bairro todinho ali eu fazia. De Baixo Sereno, não tem esse negócio não. O carroceiro não tem hora para sair da rua não. Sai qualquer hora, o problema é trazer a boia para de casa, trazer o pão de casa. Senão os netos não comem, netos não, os filhos não comem, que na época era novo, mais novo. Podia com a carroça. Hoje em dia não posso mais. Às vezes a gente dormia por cima do papelão, por cima, a cama da gente era do papelão. Nós somos muito humilhados, já levamos o nome de nego sem vergonha, nego aquilo outro, nego safado. Sai da rua, nojento, fazendo o que na rua? Trabalhando, meu senhor. Muitas vezes a polícia parava a gente na rua, jogava tudo na rua, chamava a gente de ladrão. Entendeu? Porque eles já acham que todo mundo é ladrão, mas não é não. Tem muito trabalhador, muito pai de família. Mas eles se acham, não estou dizendo todos, mas muitos acham aí, humilha muito o carroceiro. Ele vinha com a carroça, ele vinha por trás e bateu por trás. Quando eu fui desviar, ele, entendeu? Aí não tem vez não, na rua não, aí tem que se virar.
Tem que se virar para passar um carro, a gente tem que se virar, tem que, entendeu? Aí não tem pisca-pisca. Tem que, o pisca-pisca é isso aqui, olhar. Meter a cara e fazer. O motor já parou. Esse negócio não, meu senhor, é na dura sorte mesmo. Ninguém nem desce para pedir desculpa, ninguém pede não. Nós somos maltratados na rua, nós carroceiros, somos uma classe. Nós somos maltratados. A turma vem cá, costa em cima da gente, entendeu? Esse projeto eu tinha isso na cabeça que o Papai do Céu botou na minha cabeça, o mexe. Eu tinha isso na cabeça. E eu já fui em vários projetos e já me mandavam um projeto para essa bicicleta aí, entendeu? Aí caiu a ocasião agora de estar começando, vamos começar a trabalhar com bicicleta, para facilitar mais, porque a gente já não aguenta mais. Esse aqui vai ser montada, vai levar para um lugar aí, o rapaz vai dar o grau. Esse mesmo rapaz que monta as aves na Gamena Magalhães, que ele faz minhas carros todinhas. Aí ele vai vir e vai lixar ela e botar os patrocinadores, que vai ajudar, entendeu? O nome das pessoas. Vai envelopar todinha, botar o nome da cooperativa, da associação e vai sair na rua, entendeu? Breve e aberta na rua, em nome de Jesus. Investir em qualificação e respeito é uma das estratégias para amenizar os problemas oriundos da falta de mobilidade urbana, sobretudo quando tratamos da relação entre pessoas que exercem tração e propulsão humana e condutores motorizados. Companhias do setor do transporte coletivo, representadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no estado de Pernambuco, Urbana PE, adotaram treinamentos para que os motoristas de ônibus possam reconhecer, por exemplo, o que os ciclistas sofrem ao trafegarem ao lado de grandes veículos. Coordenador técnico do Urbana PE, Bernardo Braga, traz os detalhes. Em primeiro lugar, é importante destacar que todos os motoristas de ônibus são motoristas profissionais. São profissionais habilitados para conduzir veículos de grande porte, de grandes veículos, e para promover o deslocamento de passageiros, para transportar passageiros. E todos esses motoristas, eles passam, desde o momento que ingressam nas empresas, por uma série de treinamentos e capacitações e reciclagens. Esses assuntos vão desde qualidade do atendimento, a direção defensiva, e também passam por módulos específicos sobre melhor convívio com outros modos de transporte no sistema viário. Há inclusive um módulo específico para convívio com ciclistas. As empresas operadoras, as empresas de ônibus, também promovem regularmente ações educativas e de conscientização sobre diversos temas. E a segurança viária é um tema recorrente tocado pelas empresas. E além desses esforços de capacitação e de comunicação, também é importante destacar os investimentos que são feitos em tecnologias veiculares que auxiliam a fazer com que o transporte e o ambiente de transporte seja mais seguro. Então dá para destacar aí o investimento em monitoramento da frota. Todos os ônibus hoje em dia têm até 5 câmeras de monitoramento, todos os ônibus têm tacógrafo, todos os ônibus, toda a frota é monitorada por GPS, monitorada remotamente. Então, todos esses fatores juntos, eles contribuem para um trânsito mais seguro e também para um serviço com mais qualidade. A principal dificuldade é decorrente de décadas de incentivo ao transporte individual motorizado. Os carros e as motos, eles se apropriaram de praticamente todo o espaço urbano de todo o sistema viário. E com isso veio uma série de externalidades negativas. Para citar apenas uma, temos um aumento dos sinistros de trânsito. Isso tem sido especialmente preocupante nos últimos anos por conta do aumento do uso e da frota de motos e agora, mais recentemente, do mototáxi por aplicativo. Então, a principal dificuldade estrutural é a falta de prioridade ao transporte coletivo, tanto no sistema viário quanto nas políticas públicas. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento, que é necessário fazer, é inverter essa lógica que dominou ao longo dos últimos anos e fazer com que o transporte coletivo e também o transporte não motorizado tenham absoluta e irrestrita prioridade, tanto no sistema viário quanto nas políticas públicas. Então, implantar faixas e corredores exclusivos, retirar o ônibus do engarrafamento, fazer com que ele tenha mais qualidade, inclusive com a perspectiva de poder promover uma migração modal, fazer com que aquelas pessoas que fazem uso mais intensivo de carros e motos possam migrar para os modos que são mais sustentáveis. Nesse sentido, também é interessante até ampliar e qualificar também a estrutura cicloviária e promover a integração desses modos não motorizados com o modo coletivo.
e sobre o que as empresas têm feito em relação aos esforços das empresas, além dos esforços de capacitação, que já foram citados de comunicação, é importante destacar que nesses esforços as empresas promovem ações práticas e teóricas também sobre segurança viária, sobre melhor convívio com os modos de transporte. Há diversos treinamentos que tratam sobre as questões. Os treinamentos teóricos eles tratam desde o Código de Trânsito Brasileiro, do regulamento do sistema de transporte público aqui da região metropolitana do Recife, e também das orientações que são passadas pelas empresas, que são colhidas desde a experiência das empresas na operação, mas também com as informações que conseguimos levantar com as tecnologias embarcadas. Então há um feedback, há um treinamento baseado em evidências para melhorar a qualidade, para transformar o transporte num ambiente mais seguro. Um dos treinamentos que são desenvolvidos, dentro desses que eu falei sobre segurança viária, é um módulo específico para melhor convívio com o ciclista. Esse treinamento é um treinamento bem interessante. Ele já está implantado aqui no setor há mais de uma década. Ele foi criado, concebido originalmente com o apoio de cicloativistas e ciclistas. Inclusive, esse modelo inicial ele foi premiado nacionalmente. Então, nele, o motorista ele assume o papel, né, de um ciclista, ele sobe numa bicicleta e a gente faz uma simulação na experiência para que ele possa perceber como é que é a experiência no uso de uma faixa compartilhada da perspectiva de um ciclista. Então, o motorista sobe na bicicleta, o instrutor passa com um veículo, com um ônibus, primeiro da forma que não é adequado, passa uma proximidade maior e com uma velocidade maior, e depois ele passa da forma que é orientada pela empresa. Quer dizer, uma distância de até 1,5 m, com uma velocidade adequada. Então, a partir dessa perspectiva que ele tem de utilizar o ambiente de transporte, do ponto de vista do ciclista, ele consegue trazer um pouco mais de qualidade, também mais segurança para o transporte público como um todo. A mensagem, acho mais simples e adequada, é que o melhor caminho é o respeito. Se você está utilizando o transporte público, respeitar os demais passageiros, respeitar o motorista do ônibus, está utilizando algum outro modo, respeitar todas aquelas outras pessoas que estão compartilhando a via, o ambiente de transporte. E, sobretudo, respeitar as normas de trânsito, respeitar a sinalização e evitar se colocar numa situação que pode gerar algum tipo de risco. Se todo mundo fizer a sua parte, com um respeito, a gente consegue, de fato, tornar o ambiente de transporte um ambiente mais seguro, mais harmônico e mais humano. Diante das reclamações dos entrevistados desta reportagem, principalmente em relação ao trabalho do poder público e da falta de estrutura adequada nas vias da cidade para a circulação da propulsão e da tração humana, o LEA já procurou secretarias da Prefeitura do Recife em busca de um posicionamento. A gestão municipal preferiu responder por meio de notas. Sobre as reclamações relacionadas ao travado trânsito do Recife, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento respondeu, abre aspas, a Prefeitura do Recife atua em diversas frentes para tornar a cidade um espaço convidativo a ser vivenciada. Esse aspecto urbano implica diretamente em gerar condições para tornar a cidade mais caminhável. A mobilidade ativa é um dos ativos que está presente na nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Lei urbanística que prevê todo o regramento necessário para a indução do crescimento sustentável do Recife. Esta legislação traz importantes contribuições para a política municipal de desenvolvimento urbano. A nova lei alinha o ordenamento territorial às diretrizes contemporâneas de desenvolvimento sustentável, inclusão urbana e requalificação de áreas consolidadas. A lei teve todo o seu processo de revisão coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, por meio do Instituto da Cidade Pelópio da Silveira. A nova lei entra em vigor neste mês de dezembro. Dentre os eixos que fazem parte da nova lei estão promoção da cidade-parque e melhoria dos parâmetros construtivos de qualificação ambiental. A primeira trata de garantir a preservação e o uso de áreas verdes da cidade, considerando, sobretudo, a margem do rio Capibaribe, promovendo, assim, mais qualidade ambiental. A segunda estabelece regramentos para os parâmetros urbanísticos que induzem o crescimento de uma cidade mais acessível e segura a partir de calçadas mais largas e arborização. A qualificação dos espaços públicos, a partir dessas especificações, visam garantir espaços urbanos requalificados, que estimulam a mobilidade ativa. Outro ponto central, que faz parte da Lei de Parcelamento,
uso e ocupação do solo é a valorização da mobilidade sustentável, a priorização de eixos de transporte coletivo, ciclovias e calçadas qualificadas, associada à redução progressiva da exigência de vagas de estacionamento, favorece um modelo de cidade compacta, caminhável e eficiente. Essa diretriz reduz custos de implantação de empreendimentos e amplia a atratividade de investir em áreas centrais bem servidas por infraestrutura urbana e transporte público. Fecha aspas. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, CTTU, alegou, abre aspas, a política viária da Prefeitura do Recife é inteiramente voltada para a segurança e para a preservação de vidas no trânsito. O Recife é o município da região metropolitana que mais cumpriu as metas previstas no Plano Diretor Cicloviário. Com a implantação da ciclofaixa da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a cidade passará a ter uma malha cicloviária de 203 quilômetros, um crescimento de 746%, desde 2013, sendo 97% de toda a malha conectada entre si. Além disso, a CTTU tem investido na implantação de câmeras de videomonitoramento com o objetivo de coibir o uso e invasão indevida das vias exclusivas. A população pode fazer reclamações, dar sugestões e solicitar atendimento da CTTU pelo 0800 081 1078. Fecha aspas. Por fim, sobre as queixas dos catadores de materiais recicláveis, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana em Lourbe informou, abre aspas, a Prefeitura do Recife realiza diversas ações voltadas à melhoria das condições de trabalho dos catadores e catadoras de materiais da cidade. Por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana em Lourbe, a gestão inaugurou, por exemplo, a primeira central de triagem no modelo Parceria Social Ambipar do Nordeste. A iniciativa conta com a parceria da Ambipar e da cooperativa Reciclando Vidas. O projeto é estruturante para a política de coleta seletiva do município, com foco na economia circular, inclusão social e gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos. Nesta parceria, a Enlurbe participa com o reconhecimento das cooperativas como agentes da coleta seletiva municipal, infraestrutura para instalação dos equipamentos, apoio e articulação para a organização documental, planejamento perante políticas municipais, pagamento pela prestação de serviço de manejo, articulação com atores do setor e outros. Fecha aspas. Williams, Ismael, Jonas, Alexandra. Eles só querem o direito de circularem em paz pela cidade. Eles só querem respeito. E que um dia, uma mobilidade urbana sem discriminação seja o destino e a resposta para a seguinte questão: para onde caminha a humanidade? Obrigado, meu Deus, mais um dia, Senhor. Em toda dificuldade, mas o Senhor sempre está comigo. Me dá força.